Mommy shark do 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 Boa noite, boa noite! Eita, que maravilha! Mais uma noite, todos nós aqui reunidos para iniciar mais um encontro aqui. Hoje o encontro essencial, especial, um Fala Doc especial Dia das Crianças. Temos participações de gente grande e menor de idade. Que coisa maravilhosa! Mas antes, gente, antes é claro que a Lu, para quem não me conhece, eu sou a Lu Fagundes, estou aqui para servir, estou aqui para me colocar à disposição e disponível para levar mais saúde emocional, física e financeira para os lares do Brasil e do mundo inteiro, que a gente aqui, a gente é global, nós não somos apenas local, nós somos global. Então, estamos aqui hoje falando sobre a Semana da Criança, mas eu quero falar com as pessoas aqui hoje, os adultos que aqui estão que ainda que tenham filhos, que tenham suas crianças, mas que hoje nós vamos falar aí, nós vamos dar uma introdução sobre a sua criança. Nós falamos essa semana sobre a criança interior em uma das Blitz, e hoje nós vamos abordar um pouco aqui quem é convidado aqui, que está conosco aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Você é especial em estar aqui conosco. Com certeza a pessoa que te convidou te quer muito bem. E estarmos aqui reunidos para a gente tomar consciência sobre nosso comportamento. Hoje eu sou extremamente apaixonada pelo comportamento humano. Eu gosto de gente. Eu já falei, né, aqui várias vezes que quanto mais a gente toca e conecta com gente, mais gente a gente fica. E isso vai fazendo com que a nossa evolução está no outro, em espelhar no outro aquilo que em nós está dando um alerta quando outra pessoa chega perto de nós e nós, por qualquer coisa, não gostamos ou sentimos qualquer situação negativa, essa pessoa não tem nada a ver com isso. A pessoa é só uma portadora de uma mensagem que veio até você para que você evolua. Essa pessoa, ela está trazendo uma informação para que você ligue um alerta e que você está para ir para um próximo nível, é necessário que você se enxergue, se coloque, se aprume, se conecte, se centralize, seja empurrado para o centro do seu propósito. Todos nós aqui temos um propósito e esse propósito não é nosso. Tudo que nós queremos são nossas necessidades. O nosso propósito é do nosso Criador. Ele nos fez para o propósito dele, para servir a Ele como um todo, e isso é as conexões. Nós somos interligados porque a matriz é uma só, porque o Criador é um só, e Ele nos fez de maneira perfeita. Eu acho muito engraçado quem fala assim: ah, mas eu não sou perfeito. Você é perfeito. Você é uma estrutura perfeita em aperfeiçoamento. Então, tudo que você é hoje, você é perfeita para estar onde está. E você está se aperfeiçoando para chegar na sua evolução. Entende? Então, você é perfeita. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é perfeito. Não tem como um Deus perfeito não fazer uma pessoa perfeita. A todas as vezes que eu falo, eu não sou perfeito, eu tô falando, olha, pai, você errou. Ó, não sou perfeito, você não fez. Como que o perfeito não gera a perfeição?
Então, tudo que nós temos que nos conectar. Gente, me perdoe, só um segundo aqui, para que a gente possa ter a minha aba aqui do fechada, já fechei. Então, voltando aqui. Quando nós entendemos que tudo que nós fazemos hoje na idade adulta, nós somos resultado da percepção da nossa história. Cada coisa que foi nos acontecendo desde o nosso nascimento, nós tivemos uma interpretação daquele movimento, daquela situação, e pessoas que estavam com você, mas que têm uma personalidade ou um perfil comportamental diferente. Não vou entrar no perfil hoje comportamental, mas vou dizer só para você ter uma noção. Tem pessoas que têm um perfil comportamental voltado para a racionalidade, outrem para a tomada de decisão para o emocional. Tem o racional e o emocional. Então, a mesma pessoa, numa mesma situação, vindos dos mesmos pais, pode ser irmãos, diante de uma circunstância, tem interpretações diferentes. E isso vai trazer percepções de tomada de ações e atitudes para frente diferentes uma da outra. Nós somos seres únicos. Cada um vai viver aquela experiência para receber uma informação de melhora. O tempo todo nós estamos assim. É óbvio que aqui nós estamos na esfera materializada e nós somos distraídos das coisas do mundo. Mas se nós tivermos a percepção a todo tempo de estar no estado presente, é o momento presente, não é sobre foco, é sobre presença. Quando você está ali e quando você está realmente inteiro, o seu físico está no lugar, a sua mente está naquele lugar, o seu emocional está naquele lugar, o seu espírito está naquele lugar, todo integralizado, vivendo aquilo que você está vivendo naquele momento. Mas às vezes nós nos dissipamos, às vezes nós nos repartimos. A mente, o corpo físico está aqui, a mente está querendo algo futuro, a emoção buscando a percepção do passado e nós ficamos como que paralisados, sem a entender se a gente teme o que vem pela frente ou se a gente continua a alimentar o sofrimento do passado que foi adverso daquilo que nós gostaríamos que tenha sido, e aí fica parado aqui no presente. É muito doido isso, né? Mas isso é treinável. Quanto mais a gente vai tomando consciência, mais a gente pode ter administração sobre isso. Quanto mais a gente vai tomando consciência, e isso é um convite para que você faça as pazes com a sua criança interior. É exatamente. A sua essência é a sua criança interior. Toda a sua história não é para você. Você não vai ter nenhum tipo de amnésia. Você não vai apagar o seu passado. Você não vai esquecer. Não, você não vai parar de sentir. Você não vai parar de lembrar. O convite é que você faça as pazes com essa sensação e toma a responsabilidade de você querer traçar um plano daqui para frente daquilo que você almeja, que nem sempre vai ser o resultado que você hoje espera, porque nós vamos mudando conforme você vai tomando consciência daquilo, de quem você é, do porquê você está aqui, da sua entrega em melhorar em si, em olhar para si, de não se desviar com o que está fora e sempre tudo que vem de fora usar para potencializar o que você já é por dentro, você vai percebendo que você vai sendo empurrado para o seu propósito. As coisas vão acontecendo. E aí, quando você olha para um ano atrás, aquilo que você muitas das vezes planejou, idealizou, mudou. Mudou, porque você foi sendo empurrado para o centro daquilo que você realmente veio para ser. E isso é um convite que eu faço todos os dias comigo. Isso é um vigiar a todo momento com todos os seres humanos. Então, todas as pessoas que chegam até mim e às vezes me desagradam no comportamento deles, hoje eu já não me firo mais. Antes eu parava, antes eu ficava aquela criança. A minha criança interior ficava aborrecida, chateada. Sabe aquela criança que faz um bico, faz assim, fala.
não era assim que eu queria, mas eu quero isso, e bate o pé. Essa criança, ela só te segura no lugar. Essa criança, ela só te fragiliza, ela só te coloca no estado de corrupção. Você vai corrompendo aquilo que você deveria fazer. Entende? Então, mas fizeram isso comigo. Uma pessoa chegou até você. Aquela pessoa, ela trouxe uma informação para você. Deixa com a pessoa aquilo. Quanto mais você administra o seu emocional, Lu, é para virar uma máquina, então não é para sentir nada? Não, pelo contrário. É para você fazer o aceite. Aceita. Vocês já ouviram falar uma frase aceita que dói menos? Essa frase é muito verdadeira. Aceita que dói menos. Você aceita, você acolhe aquilo. Aí, quando você aceita que aconteceu, quando você nega um negócio, eu não quero, eu não estou inconformada. O inconformismo é só para aquilo que você ainda não atingiu. É um grato inconformada para frente. Mas daqui para trás, do que veio até agora. Não se fala sobre inconformismo. A gente tem que entender que hora usar as palavras na vida da gente. Porque essa palavra inconformismo, ela é excelente, desde que usada para frente e não para trás. Você tem que olhar para o inconformismo daquilo que você ainda não atingiu, mas daquilo que já foi atingido até você é conformismo. Você toma a posse daquilo, você aceita aquilo, e aí quando você tem a posse, você toma propriedade. Quando você é proprietário de qualquer bem, eu vou falar agora até como advogada. Quando você é proprietário de qualquer bem, mais do que a posse que você tem sobre ele, você faz o que você quer dele. Se você não toma posse dele para você passar a ter a propriedade dele, você pode até usar aquilo, mas você não pode se desfazer, você não pode fazer, não é seu por inteiro. Então, a mesma coisa que nós fazemos na esfera material, se nós fazemos isso na nossa vida, por que que nós não fazer nos nossos bens materiais para fora? Por que não fazer isso com o nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio? Que são a condução do nosso caráter, das nossas emoções, da nossa condução, das nossas reações diante das coisas que acontecem. Muitas pessoas ficam parados com planos, com servir, porque isso daqui não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre é sobre um todo. Quando um para, esse segura, é como se fosse uma engrenagem. Aquilo que o outro também vai chegar. É como se o mundo fosse estivesse em regresso naquele momento, naquela parte onde poderia se cumprisse a ordem. Vamos falar da bandeira brasileira. Lá na bandeira brasileira está escrito assim, ó, ordem e progresso. Só com ordem se tem progresso. Se você inverter a ordem dos papéis, começar a olhar para fora primeiro, para o que o outro faz, para o que o outro te fez, para aquilo que aconteceu, e você não iniciar na ordem da fonte de onde tudo sai, você vai inverter os papéis. Você vai inverter a ordem, e sem a ordem correta, não há progresso. E sucesso é progresso. Muitas pessoas ficam falando assim: eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de progresso. Entende? Eu estou progredindo a cada dia em tudo que eu faço. Eu procuro na minha vida ser uma pessoa de progresso e não de sucesso, porque o sucesso, ele é de acordo com necessidades. O progresso é de acordo com a sua evolução. Muitas das vezes, a pessoa, o meu sucesso, o meu insucesso, por exemplo, é o sucesso alheio, que tem pessoas orando por aquilo. Muitas das coisas que eu faço hoje, que eu atinjo um patamar na minha vida, seja de resultados financeiros ou de resultados de coisas que eu tenho, né? De tanto num coeficiente de inteligência, de busca de conhecimento, quanto de preciosidades de pessoas em torno de mim, amigos, familiares. Muitas das vezes tem pessoas orando há anos para obter aquilo que eu já atingi faz tempo ou que eu estou atingindo. Então, sucesso é algo que é de acordo com as necessidades da pessoa. Agora, progresso é com a sua evolução.
A cada momento que você progride em você, que você toma consciência daquilo que, de quem você é, ao mesmo tempo saber que você tem valor, é valioso, tem um preço muito alto, você tem um preço muito alto. Logo, esse preço muito alto, tem uma frase aqui, é justo que muito vale. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, para você evoluir, para você progredir, é justo que você pague um preço. É justo porque o valor que você é e aquilo que você se incumbe, que você olha para dentro de você, que você tem a certeza dentro de você, fazendo as pazes com a sua essência, com a sua originalidade. Então, um vídeo que eu assisti essa semana e eu fiquei assim, é, eu não consigo nem identificar a palavra que eu fiquei. Eu fiquei paralisada a hora que eu vi, porque eu fazia ideia disso, mas a hora que a gente vê mesmo a ação, foram colocadas algumas crianças no chão e algumas cobras, cobras bem grandes assim, do lado das crianças. E essas crianças e os pais em torno dessa cena. Os pais quase tendo um treco ao ver os filhos bebês brincando com as cobras. Claro que as cobras não tinham nada de dente, nem de coisa, não era cobra, mas as crianças ali, postei no Papo Líder. Vou lá ver. Talvez tenha sido lá então que eu tenha visto. E aí, as crianças brincando com as cobras é algo que a gente percebe que o medo é algo ilusório. E aí, os cientistas, eu fui ver esse vídeo na íntegra, os cientistas analisaram e concluíram que nós nascemos só com dois medos. Nós só temos dois medos: o medo de altura. E o outro medo é o medo de, não vou lembrar agora, mas tem um outro medo. Nós nascemos com dois medos primários apenas. Todos os demais medos são medos que nós vamos construir no nosso ambiente. Você imagina, tem um monte de índiozinho que pega as cobras tudo pelo rabo, indiano, índios, indianos, eles têm a cultura de pegar. Agora, põe a cobra perto de uns filhos nossos aqui para ver o que que acontece, né? Então, assim, o ambiente onde a gente vive é que faz nós temos essas percepções também do que pode, do que não pode, do que a gente teme, do que a gente não teme. Então, o meu convite para hoje com vocês é exatamente isso. Olhe, medo de altura e medo de cair. Acho que é o medo de altura. Um é medo de altura e o outro para mim, ambos são a mesma coisa, mas tudo bem. São os medos primários que nós temos. Então, são dois medos primários. Agora que eu descobri isso, imagina, eu trouxe para a racionalidade. Agora eu tô um perigo, que eu vou olhar e falar assim, não precisa ter medo. Não, não veio comigo, não é meu. Construir em algum lugar, deixa eu desconstruir. Entende? E aí nós vamos ver, claro que com muita responsabilidade, né? Porque senão daqui a pouco, meu pai. Por fim, gente, o convite de hoje com vocês é esse. Olhe para a sua criança interior. Olhe para você na sua essência. Olhe para você. Nós estamos lá com uma dinâmica, né, iniciada pela Sam lá no nosso grupo, aonde está se postando foto. Quantas vezes você olha suas fotos de quando você era pequeno? Tem um monte de gente um pouco mais velho que nós, não, ainda na minha faixa de idade ainda tem pessoas que têm foto. Eu tenho poucas fotos. A minha filha acho que tem um quadrilhão de fotos. Agora eu tenho poucas. Eu tenho algumas fotos. Vou colocar a minha lá, Sam. E eu tava olhando a minha, gente, eu fiz uma análise sobre minha foto, que se eu colocar lá, tem duas fotos minhas, se eu colocar, tem duas análises sobre comportamento ali. E é muito bacana. Isso a gente tem que fazer de vez em quando e sempre, sabe? Ir lá e pegar a foto para você lembrar, para você acionar, para você ativar aquilo que um dia você foi e aquilo que você realmente trouxe com você ao você iniciar tudo isso. Porque vai passando-se o tempo e a gente vai automatizando a olhar sempre para fora, na comparação do que é do outro, do que é do mundo, do que a gente ouve. Talvez se nós começássemos a falar mais daquela criança, estimular aquela criança, a gente pode mudar o rumo da nossa realidade hoje, nos fortalecer diante da fonte, da essência. Maravilha? E agora, gente, é claro, né? É claro que eu estou junto com duas mulheres essa semana e eu tô.
tô me achando, hein? Tô me encontrando aqui com elas, porque são duas mulheres que é muito interessante, que fisicamente elas têm até a moldura, né? Muito parecidas as duas, assim, do rosto, dessa fortaleza que elas têm. E agora eu quero chamar uma delas, uma que eu sou apaixonada por ela. Quando ela veio na minha casa. Eu fiquei perto dela e eu ficava perto, eu sou do contato, né, do tato. Então eu apertava ela, eu mordi ela, eu tenho esse problema, gente. E ela é uma pessoa que, uma mulher que a fortaleza dela, eu brinco com ela, porque ela é tão forte, tão forte, tão forte, que não parece que é de verdade, entende? E às vezes eu falo assim, pode ficar um pouquinho mais frágil. Você pode, tá permitido. Ela é mãe, ela é arquiteta. E ela tomou, foi mais uma rasteira da vida e tá aqui, de batom vermelho, com um vento na cara, se posicionando, se posturando a viver aquilo que ela veio para viver e não aquilo que acharam que vão fazer com ela. Vem comigo, preparem, abrem os seus ouvidos, que estará conosco. Cris Caldeira, vem pra cá, amada. Uma salva de Boa palmas para essa mulher noite, boa maravilhosa. noite. Fiquei até emocionada, Lu, não tem mais nem o que falar depois disso tudo. Agora sou eu essa pessoa aí mesmo? Tem certeza? Mas, como você falou, né, tudo que acontece na nossa vida é para fortalecer o nosso eu, a nossa pessoa. Então, cada experiência que eu vivi não foi um fracasso, foi mais um aprendizado e mais um sucesso, uma evolução, um progresso para minha vida. Levei, sim, algumas rasteiras ao longo da vida, a última aconteceu há menos de 3 semanas, mas nós estamos aí firme e forte, o vento está forte mesmo, estava escutando eu falando. Mas é isso que faz da vida, né, Lu? A gente lembrar daquela pessoa que a gente é, que a gente nasceu para ser, e a gente realmente absorver isso, interiorizar isso, aceitar e fazer daquilo o nosso legado, a nossa vida, o bem para o próximo. Eu acho que sempre que a gente pensa no bem para o próximo, a gente sempre consegue evoluir, né? A gente sempre está de bem e sempre vai para o caminho certo. No final, a conta sempre fecha. Mas então, meu nome é Cris, eu tenho 47 anos, sou mãe de uma menina de 19 anos já que está na faculdade, moro em Belo Horizonte, e hoje eu vim aqui só para falar um pouquinho para vocês dos óleos essenciais. A Lu falou tão bem da criança interior e a gente vai a partir de agora falar dos óleos que a gente pode dar apoio às nossas crianças e adolescentes, e por consequência até a gente mesmo, porque o mesmo os óleos que eles usam, a gente também pode usar. Então, o apoio emocional, o apoio físico desses olhos. E eu não sei se vocês conhecem, mas eu queria só fazer uma breve introdução daqui do que seria óleos essenciais. Então, assim, a gente pode entender um pouquinho mais para a segunda parte desse dessa nossa conversa, a gente possa falar desses óleos específicos de dar apoio emocional e físico para as crianças. Porque a gente está falando de óleos essenciais. Os óleos essenciais na que a gente trabalha é de uma empresa multinacional, que é do Terra. Ela existe desde 2008, uma empresa que foi criada com a missão de compartilhar óleos essenciais 100% puros de grau terapêutico com o mundo, com todas as pessoas, para que todo mundo pudesse ter essa bênção que vem da terra. E ela é uma empresa norte-americana. Esses óleos essenciais não são essência, é muito bom a frisar isso, porque quando eu conheci, eu achei que era essência, que é aquilo que a gente coloca ali para dar um cheirinho ou coloca na comida, não são óleos essenciais que têm grau terapêutico. Então, no Brasil, a do Terra está há 7 anos, tem 2 anos e meio que eu conheço a do Terra, comecei a usar os óleos e ela tem mudado a minha vida na forma emocional e na forma física. E a partir de agora ela vai mudar financeiramente também, porque existe um negócio por trás disso. Mas existe um contexto todo, né, dessa empresa no Brasil. E ela, em 2023, ela fundou uma fábrica aqui, o que facilita esse trabalho para ver como ela se importa, como ela está investindo no Brasil a ponto de crescer. Muito. Mas aí não vamos ficar muito nisso. Eu queria mostrar para vocês o que que é óleo essencial. Eu falei que não é uma essência, então o que que é?
Óleo essencial é um composto volátil que é encontrado nas plantas, são retirados das frutas, das flores, do caule, das especiarias das plantas, e elas são a essência da planta, são aqueles compostos que a planta faz para se proteger. Então, ela entrega, essa natureza entrega isso para que a gente possa usar há milhares de anos. A gente já vem usando esses óleos, nossos antepassados usavam esses compostos, as plantas para curar. Quantas vezes você já não escutou sua avó falando, ou sua mãe? Ah, toma um chazinho disso, toma um chá de boldo, toma um chá de hortelã, toma um chá de alguma coisa, ou passa alguma planta para curar. Então, isso já vem há milhares de anos e a gente só está evoluindo. Os nossos produtos, os nossos remédios, eles são feitos baseados nessas plantas, só que eles são químicos e os óleos essenciais são naturais. E por isso eles chegam a ser 50, 70 vezes mais potentes do que as próprias ervas, porque eles são concentrados. Para você ter ideia, para fazer 1 litro de óleo essencial, por exemplo, de rosa, são mais de 1 tonelada de rosa para sair aquele olhinho essencial, aquele óleo essencial que tanto faz bem para gente. Então, eles são muito potentes. Exemplo, 1 gota do peppermint, que é o hortelã-pimenta, equivale a 28 xícaras de chá da planta, para a gente conseguir ver a concentração dele. Só que tem um outro ponto. Eu sou muito cética, eu sou arquiteta, eu sou aquela parte lógica, e aí isso funciona, não é misticismo, você não precisa acreditar para funcionar, porque eles são comprovados cientificamente. Quando você toma um remédio, ele melhora mesmo você acreditando ou não. É a mesma coisa os óleos essenciais, você não precisa ter fé que aquilo vai funcionar, porque ele vai funcionar, porque tem comprovação científica e mais de milhares, centenas de milhares de estudos científicos provando isso. E são soluções alternativas para o uso de remédio. Não que a gente é contra o uso de remédio, a gente às vezes vai precisar usar um remédio, mas eles são para a gente diminuir, para evitar os efeitos colaterais e até para prevenir o uso de remédio. Então, isso que é muito bacana. Existem 3 formas da gente usar os óleos essenciais. A forma aromática, né? Que quando a gente inala os óleos essenciais, a gente pode inalar. Eu estava inalando ele aqui, a gente põe na palma da mão. A gente pode usar no difusor, por exemplo. A gente pode pingar no travesseiro, usar em difusor, colar, alguma coisa assim. Isso é a forma aromática. A gente tem a forma tópica, que a gente passa no corpo, passa naquele local específico, né? Ou na pulsação. E por que que a forma aromática é tão legal? Porque de forma diluída, esse óleo penetra na nossa pele, na epiderme, e é absorvido pela nossa corrente sanguínea. E aí, uma vez no organismo, esses compostos, eles podem estimular os neurotransmissores e aí regula o estresse, o humor, a própria dor. Quando a gente aplica no local, dependendo, por exemplo, nos músculos, na articulação, eles promovem aquele relaxamento e a indução da dor, né? Da indução não, a não indução da dor. E a forma de ingestão. E aí, um ponto aqui, frisar que a do Terra, ela é a única no Brasil e praticamente do mundo que tem o certificado CPTG, que é um certificado de pureza garantida desses óleos. Então, ela é a única no Brasil que tem autorização da Anvisa para que a gente possa ingerir. E aí, a gente pode fazer a ingestão de forma regulada desses óleos também para que seja de dentro para fora. E aí, só para a gente explicar de forma como esse óleo funciona na parte aromática, né, dele. Quando a gente inala esse óleo essencial, essas moléculas voláteis, elas entram pelo nosso nariz e elas atingem o nosso sistema olfativo, chegando rapidamente no nosso sistema límbico, né, no nosso cérebro. E esse sistema límbico, ele é responsável pelas nossas memórias, emoções, pelos nossos comportamentos. E esses aromas, ele induz as emoções como calma, como foco, como alegria, é, dependendo do óleo. E muitas das vezes eles também trazem lembranças específicas. Quantas vezes a gente não sente, às vezes, um cheiro de um bolo e lembra
da infância. É esse mesmo. Então, aquilo, para cada pessoa, ele vai trazer uma sensação diferente. Então, vai acalmar, vai relaxar, vai aterrar, vai balancear. Então, por isso que ele age muito rápido. Em 20 segundos, ele já está no cérebro e já está, de forma rápida, nos ajudando na emoção. E aí, para finalizar, quando a gente está falando de óleo essencial da forma tópica, a gente precisa diluir esses óleos, porque eles são muito concentrados, eles são muito potentes, então eles podem causar algum tipo de irritação. Então, a gente tem que lembrar que tem uma tabela de diluição, principalmente quando a gente fala de criança. Os óleos que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai ter um convidado muito especial para falar como ele usa no dia a dia, eles já são diluídos. A do Terra já tem, feito pelos médicos e pelos cientistas dele, a diluição correta para a criança possa usar sem medo, sem nenhum receio. Então, essa diluição a gente não pode pegar, por exemplo, o óleo direto do coisinha e pingar na pele direto para passar, principalmente para as crianças e bebês. E aí tem a diluição, e quando você quiser usar, é só procurar na internet que vai ter essa diluição só um ponto de atenção. Mas, além disso, agora que a gente quer saber realmente o que que esses óleos podem ajudar e apoiar as crianças, os adolescentes e os adultos, eu tenho a honra aqui de convidar duas pessoinhas muito lindas, uma pessoinha que eu amo de coração e outra pessoinha que ela ama de coração, para vir aqui compartilhar com vocês o dia a dia e como esses óleos podem ajudar as suas crianças a terem mais calma, mais foco, dormir bem. E é uma pessoa que eu tenho a honra de dividir o sistema essa semana, que eu tenho certeza que ela tem um foco, porque ela usa, eu acho, bastante Lifinker para poder ter focar, mas ela é uma guerreira também. A Lu falou que eu tenho uma força, ela também tem, mas tem uma criatividade fenomenal. Eu adoro conversar com ela. Gabi, vem para cá junto com o Lorenzo e conta pra gente o que vocês fazem com esses olhos. Boa noite, gente. Boa noite, Cris, Lu, obrigada. Essa semana está sendo incrível. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabi Redivo, mas hoje eu não vou falar sobre mim. Eu vou chamar aqui essa pessoa, meu afilhado, esse menino de ouro, né? Determinado, dedicado, inteligentíssimo. Ele vai se apresentar aqui pra gente. Então, boa noite, Lorenzo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lorenzo. Eu já participei em uma live. Para quem não me conhece, meu nome é Lorenzo e eu tenho 7 anos. Hoje eu vou falar sobre os olhos Kids, que são esses que eu acabei de mostrar para vocês. Esses olhos eu uso muito. Tipo, eu luto jiu-jitsu e eu uso Rescue quando eu termino de lutar, quando eu fico com alguma dor, quando eu termino de lutar, eu uso ele. Também tem o Story. Quando acontece alguma coisa quando acontece alguma coisa na escola, por exemplo, que eu fiquei estressado, e aí eu passo ele, aí vai passando e eu vou me aliviando. O Tamer também, que eu sempre na praia, eu sempre não como nada na hora que eu vou ir. Eu sempre dá ânsia. Eu sempre levo ele, que é esse aqui, ó. Não, o Tamer é outro. Esse daí é o Stere. Mas ele tava falando que quando ele vai pra praia no carro, ele enjoa, né, Lô? E aí você leva o Tamer pra quê? Quando eu sempre enjoo no carro, e sempre quando eu já pego a ânsia, eu já cato ele e já cheiro, porque ele ajuda muito. Antes de eu conhecer os olhos, minha mãe sempre dava um remedinho que eu sempre, agora que eu fui reparar nesses dias, eu vi que é igual o Tamer, o cheiro. E o cheiro é bem parecido com o gosto dele. E aí eu sempre cheiro e passa, e passa, e passa a ânsia. Tá?
Também tem Stronger, que é quando é sempre quando eu tô com a garganta ruim, eu pego ele e passo. E aí eu sempre vai passando bem mais rápido do que os remédios. Para mim, eu acho que todo mundo tem que usar os olhos hoje em dia. Gente, eu vou explicar um pouquinho e aí depois ele vai falando aqui a medida, tá? Que eu for falando. Então, a gente tem esse olho aqui, esse kit, que é um kit sensacional, é um kit que o próprio corpo, né, de cientistas e médicos da Duterra desenvolveram, especialmente para a linha Kids. Geralmente a gente indica a partir dos 2 anos de idade. E esse kit, ele é composto de alguns óleos essenciais que já vêm com a diluição, que nem a Cris explicou pra gente. Ele já vem diluído num óleo de coco, numa diluição extremamente segura para que as crianças façam essa utilização, tá? Então, o primeiro dele é o Brave, que é o mix da coragem, né? Que de fato dá coragem para essas crianças. Na composição dele tem a laranja selvagem também, que é excelente para aquela criança Gabi, desmotivada. Gabi, sua Oi? tela não tá expandida, tá bom, meu bem? Tá faltando a expansão. Deixa eu voltar aqui, então. Expandiu? Não. Ainda não? E agora? Não? É que para mim aqui está expandido, mas eu vou continuar. Então, a laranja selvagem, gente, ela dá aquela motivação, né, para mais ânimo. Lô, fala pra gente, para que que você usa o mix da coragem? Quando que você usa o mix da coragem? Quando que você usou esses dias? Ó, é sempre de noite, na hora que eu vou dormir, eu fico com fome. Quem nunca? E sempre fica apagadas as luzes. E eu tenho medo de escuro. Aí eu sempre deixo do lado da cama para eu passar e ir lá. E aí eu fico com mais coragem, aí eu vou lá e, e consigo comer. O Calmer, gente, o Calmer é o nosso mix calmante. Então, o Calmer, ele é uma composição bastante interessante, porque ele vem a lavanda, a cananga, a camomila romana, que são óleos que realmente acalma, né? Então, para aquela criança muito agitada, para aquela criança que tem dificuldade de dormir. Que horas que você usa, Lou, Calmer? O calma, sempre quando eu vou dormir, eu sempre fico distraído, vendo várias partes do meu quarto. E aí, sempre quando acontece isso, eu nunca consigo dormir. Eu fico, ai, o que que aconteceu com isso? Ai, o que será que tá acontecendo agora? Será que alguém faz a mesma coisa que eu? Será que tem alguém com a mesma casa que eu? E aí eu sempre fico pensando em algumas coisas aleatórias. Aí eu sempre pego o Calmer, que eu deixo debaixo do travesseiro, e cheiro ele, porque aí eu dormo rapidinho. Ô, Cris, e você usa o Calmer aí na sua casa? Como que foi? Fala pra mim. Nossa, eu uso muito o Calmer. Eu não, né? A minha menina usava muito o Calmer. Ela, na época do vestibular, segundo grau, né? Segundo e terceira série, ano, sei lá como fala hoje em dia, do segundo grau. Ela era muito nervosa. Então, ela usava para dormir bem, mas ela também usava no dia a dia dela, porque ela tinha uma pressão muito grande na escola. Então, ela usava muito o Calmer. Era um dos. Ela usava sempre três, e esse era um que ela usava muito. Gabi, eu vou compartilhar aqui. Para de compartilhar aí, eu vou compartilhar aqui, que aí você segue, vai seguindo aí. Tá Mas o ótimo. Calmer era uma maravilha para ela. Lorenzo, você passava o Calmer na sola do pé? Ela passava na sola do pé o Calmer para poder dormir. Você usa ele na sola do pé? Sim, eu uso muito para dormir. Eu sempre não consigo dormir, não consigo de jeito nenhum. Sempre que eu fico olhando para alguma coisa, olhando para a grade que tem na minha janela, fico, ai, não sei, ai, o que que aconteceu? Será que minha mãe tá brava? Não sei. Aí.
Eu sempre uso, né? Porque eu sempre quero dormir rápido, porque aí eu tenho que acordar às 10 pelo menos, para fazer mais coisas. E ainda mais Isso, na semana de prova. que Então, bom. vamos para o próximo. Gente, o próximo é o Rasker, que é o mix do conforto, né? O Rasker, ele é um óleo muito usado quando a criança termina de fazer ali uma atividade física para dor, né? Então, eu costumo falar que ele é bem associado com o nosso Deep Blue. Então, dor de cabeça, dor de crescimento, dor depois de praticar uma atividade física. Ele é muito interessante porque ele tem a copaíba na composição, né? Que é o nosso anti-inflamatório natural. Ele tem a lavanda, ele tem a hortelã verde, então é para dar conforto mesmo. Qual é a hora do dia que você usa o Rescue, Lô? Gente, eu luto jiu-jitsu. Então eu sempre tento usar ele depois, tipo, do combate, que é é a luta, para você treinar e treinando. No combate, sempre dá umas machucadas quando você cai. E aí eu pego ele e passo onde está doendo, porque aí vai aliviando a dor. É isso aí. O próximo. Então, nosso próximo é o Steri, que é o mix do equilíbrio, né? Então, a gente tem aqui o bálsamo do Canadá, a magnólia, que realmente centra. Ele é bem similar ao nosso balance, né? Então, a nossa balança emocional. Então, é para equilibrar mesmo as emoções, para aquela criança que faz muita birra, naqueles momentos de raiva, para até quando tá muito ansioso. Eu falo que esse kit, embora seja o kit Kids, né, voltado para as crianças, eu mesma faço uso de quase todos eles, né? Então, o estérilo é para dar equilíbrio. Qual hora que você usa? Quando que você usa, assim? Qual momento do dia? Na minha escola, tem bastante gente que é mimada nas brincadeiras. Que a gente, tipo, ai, estamos brincando de pega-pega. Aí pegamos dentro do banheiro, ai, que não sei o que, não pegou porque não vale dentro do banheiro. Aí eu vou lá, passo para me controlar, porque eu fico com muita raiva disso. Com muita raiva. Aí vai passando, eu vou se acalmando bem rápido. Tá, e aí o próximo. O Stronger. O Stronger é o nosso escudo protetor, é o mix da proteção. Então, ele auxilia demais, principalmente agora, né? Que o tempo vira assim do nada. Um dia tá muito calor, outro dia tá muito frio. Então, ele auxilia aí em questões de bactéria, vírus, ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, gripe. Né? E qual é a hora aí do dia que você usa o Stronger? Quando que você usa, Lô? Foi o seu primeiro, não foi? Foi meu primeiro que eu usei, porque eu sempre fico doente. Sempre que tá frio, eu já cato o Stronger e falo, mamãe, deixa eu passar, porque aí eu já vou conseguir parar, já vou conseguir um fortalecimento para a gripe não vir. Aí eu sempre passo e demora muito, mas muito. Aí até acabar, até acaba esse tempo aqui, que todo dia eu passo e eu não tô com gripe. Porque desde pequenininho eu sempre ficava com gripe quando eu sempre ficava com gripe quando ficava frio. É isso aí. Vamos para o próximo, gente. O Tamer, nosso mix do bem-estar, né? Que o Lorenzo já explicou aí, que ele usa quando ele vai viajar, principalmente quando a gente vai para a praia, que pega aquela serra, que dá o enjoo, né? Então, ele é excelente para essa parte mesmo do bem-estar. Então, náusea, vômito, dor de barriga. Então, ele auxilia muito, nessas questões. E aí, o nosso próximo. É o Tinker. O Tinker é o nosso mix da atenção. Eu confesso que esse fica assim, gente, na minha mesa, tá? Eu uso muito. Ele auxilia muito para quem tem TDAH, para quem tem hiperatividade, para quem tem dificuldade de concentrar, né? De concentração, de foco. Ele tem na composição hortelã-pimenta, né? Que também dá essa parte da energia, clareia a mente, é excelente para fadiga mental.
O vetiver, que é fantástico, ele é um óleo muito aterrador. O alecrim, que é o nosso óleo do foco e da concentração, né? Então, ele é um mix interessantíssimo para essa questão aí de foco e concentração de clareza mental. Quando que você usa o Tinker, Lô? Tem várias semanas da prova, mas eu sempre fico nervoso na prova. A gente já tá na última semana, graças a Deus, que eu odeio é ficar estudando. Mas para eu não ficar nervosa, eu uso o Tinker, porque ele me ajuda quando eu tô nervoso, tipo, ai, esqueci, eu passo, vou melhorando, e aí eu não. Volto, aí eu vou concentrando, lembrando do que a professora explicou, do que a minha mãe me ensinou, entendeu? Aí eu sempre consigo passar de ano com ele. É isso aí. E você, Cris, sua menina usou muito aí o Tinker nessa época de vestibular? Como que foi? Eu acho que ela deve ter usado uns 4 ou 5 num ano só, viu? Ela usava muito, muito mesmo, porque para poder concentrar, estudava 12 horas por dia, né? E usou também no dia do vestibular, do Enem. Eu falei, leva, passa. E aí ela está fazendo hoje 2 faculdades. Então, assim, eu acho que funcionou. Mas, Gabi, eu também uso, viu? É um óleo que fica comigo o tempo inteiro. É um dos que eu mais gosto de usar para poder me manter ativa, clareza mental, para ficar calminha durante o dia. Eu gosto também, viu? É isso aí. Gente, e o que é interessante? Esse kit, ele já vem com os chaveirinhos, olha, para as crianças colocarem nas mochilas. E aqui eles vêm também, deixa eu mostrar para vocês. Ele vem com um card explicativo, né? Então as próprias crianças já conseguem ir passando, né? Coloca na mochila e já vão passando. Sem contar essa necessaire aqui que é maravilhosa, né? Então é um kit realmente que foi desenvolvido aí com muito carinho para as nossas crianças. E aí, para finalizar, só que ninguém sai ainda, porque a gente tem a foto do final. Eu queria que você deixasse, Lô, uma mensagem para eles, para todas as crianças, para todas as mamães que estão aqui sobre os óleos essenciais. Para mães e para as crianças. Eu recomendo muito para vocês comprarem o kit Kids, porque ele ajuda muito. Se mãe tiver filho, por exemplo, eu, que a minha mãe até tá aqui na live. É, ela sempre gastava com remédios, é, ela sempre gastava, e aí a Gabi deu pra gente, e aí ela falou, tia, é, passa esses olhos no Lorenzo. O Stronger quando ele ficar com gripe. O Tinker para provas. O Tamer é para ânsia. Ela foi falando, explicando e minha mãe passou. E faz muito tempo que eu não fico com gripe. É isso aí, gente. Obrigada, 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 Lorenzo, pela sua participação. E agora, peguem seu óleo essencial, vamos fazer uma foto linda, porque quem não sai na foto não fica saudável, não fica rico também. Então, pega aqui, Lô, sua bolsinha. Cris, você me ajuda, amiga? Agora eu vou pedir para ninguém falar mais no chat. Coraçãozinho Vamos, na tela. vamos lá. 1, 2, 3 e. Primeira foto. Pronto, agora só um minutinho. Vamos para a segunda foto, que tem 2 telas. Tem 2 telas aqui. Vamos ver se todo mundo ficou bonito aqui com cara de rico. Só conferindo. Nossa, que povo bonito. Vamos para a segunda tela. Põe o coraçãozinho de novo. Vamos ver lá, todo mundo bonitão. Segunda tela. Tanto de coração bonito também nessa foto.
Pronto, gente. Muito obrigada pela noite. Meninas, muito obrigada, muito obrigada. Todos Obrigada. tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã.